Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus, como é bom se ver esse Deus, o qual nós podemos confiar. Podemos confiar no agir de Deus, porque Deus é tremendo, é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Capítulo 4. Amém? Amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui nas palavras de Paulo, que ele estava falando para Timóteo, para que ele insistisse em pregar a palavra. Porque, amada igreja, amados irmãos, é necessário que a igreja entenda, que nós todos entendam que nós somos o que somos, nós temos um Deus que é todo poderoso, mas precisa que nós entenda que nós devemos nos dedicar a Ele, buscar a Ele, a palavra. Todo santo dia nós devemos estar ligados na palavra, para que nós possamos ser renovados, para nós ter autoridade. E mesmo, amado irmão, amada igreja, um crente ele só tem autoridade em Deus se ele estiver próximo de Deus, se ele tiver comunhão com Deus. E para nós termos comunhão é necessário nós estarmos ligados na palavra. Por isso que ele exortava aqui, aconselhava, melhor dizendo, aqui a Timóteo, para que ele insistisse em pregar, em aconselhar, porque a palavra, meu irmão, é para nos levantar, é para nos dar entendimento, é para nos fortalecer, é para nos orientar. Mas também é necessário nós entender que a gente é muito materialista, a gente se volta muito para as coisas do dia a dia, para os problemas, para a rotina do nosso dia, dos afazeres. Mas mesmo as coisas naturais que nós fazemos no dia a dia, é necessário nós termos comunhão com Deus, com a sua palavra, porque para assim ser melhorada a nossa rotina. Quando a gente está em casa, nós mulheres lavando a louça, ligado no Senhor, meditando no versículo, ou meditando na palavra que foi pregada, que o pastor pregou durante a noite, que a gente assistiu um culto, que chega em casa, fica só meditando, enchendo o coração, e ali aqueles problemas que vão surgindo, vão sendo, nós vamos resolvendo, porque não tem como, todo mundo tem problema, dificuldades, porque nós habitamos num mundo que as coisas, tudo é difícil. Aí nós precisamos de perseverança, nós precisamos de estarmos bem orientados pela palavra, para que nós não venhamos se estressar, nós não venhamos perder a calma e agir de uma forma que não é agradável a Deus. Na nossa casa tenha paz, na nossa casa tenha diálogo, na nossa casa nós possamos conversar normalmente, resolvemos os problemas sem atrito, sem contenda, sem confusão, sem briga. E para isso é necessário nós ter a palavra no coração. Isso nós podemos ter a palavra se nós estivermos ouvindo ela, ensinado a palavra por alguém que tenha conhecimento, que esteja cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, como a Escritura diz, não é palavra de homem. A palavra de Deus não é interpretada, cada um vai interpretar a sua maneira, não. É o Espírito Santo que revela a palavra no nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá a compreensão, o entendimento, mediante a nossa busca, mediante a nossa entrega. Tem culto? Tem. Vamos para o culto. Tem problema, coisa para resolver? Tem. Fica aí. Fique aí. Todas as coisas
tem o seu tempo de ser resolvido. Porque nós precisamos priorizar. A nossa prioridade tem que ser a palavra, irmão. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Aqui o apóstolo diz para ele assim, olha, e se, para Timóteo, e se alguém, glória a Deus, que virou a página, misericórdia, diz assim: conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então Jesus há de vir julgar os vivos e aos mortos. Então nós tendo esse conhecimento e desejando se a cada dia ter entendimento, compreensão da palavra, porque, irmão, precisa nós ter entendimento. Quando a gente ouve a palavra e não tem entendimento, ela fica, não opera em nossa vida. Então é preciso nós ter entendimento. E para nós ter um entendimento, é preciso nós estar meditando na palavra, que aí o Espírito de Deus nos dá as revelações. Porque a pessoa tem mania de dizer, eu vou para o culto. Eu me lembro que no início da minha fé, tinha alguns que diziam assim: vai ter um pregador que vai fazer revelação. E a pessoa sem conhecimento ia só para ouvir o que ele ia dizer, as revelações. E muitas vezes não tinha revelação nenhuma. E se quando tinha, hoje nós sabemos, irmão, que aquilo era da carne, porque tudo que há de ser revelado, para ser revelado, já foi revelado para nós. A palavra que revela pelo Espírito de Deus. Então é da busca, é na comunhão, com entendimento, nós compreendermos e exercer a palavra no meu dia a dia, no nosso dia a dia, em qualquer situação. É preciso nós ter isso. A palavra é prioridade, porque a palavra é que dá vida, a palavra é que nos põe de pé. Porque nós vamos ter luta, vamos ter tribulação e vamos, mas na palavra nós somos fortalecidos, somos renovados, as esperanças, as nossas forças, e assim nós vamos continuamente trilhando esse caminho. Que julga os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Então o Senhor Jesus vai julgar na vinda do seu reino, Ele vai julgar os vivos e aos mortos. Então precisa nós entender que a nossa vida precisa ser na palavra. Tudo nós precisamos levar para a palavra, com entendimento, com compreensão. É maravilhoso, irmão, é muito maravilhoso. Aí ele diz assim: que pregues a palavra. Quer dizer, tem muitos pregadores da palavra. Nós vemos para cá, para a nossa igreja, o quê? A pregação da palavra, a administração da palavra. Uma palavra que vem do céu, uma palavra que é dada por revelação. Que a nossa igreja é uma igreja de palavra, irmão. A nossa igreja é uma igreja de palavra, uma palavra mesmo que vem do trono da graça. Não tem como alguém congregar aqui e se puser o que ouça aqui em prática, que não seja abençoado. Jesus abençoa, irmão. Nossa vida é mudada mediante nós crer, mediante a nossa prática. Mas às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente só acha bonito, só acha bom, mas passar 2, 3 dias a gente esqueceu aquilo, a gente não coloca em prática, a gente não quer se quebrantar, não quer mudar a natureza, quer continuar errado achando que está certo. Nós temos que levar o nosso dia a dia. Vamos supor, eu tenho a minha natureza, cada um tem a sua, né? Eu conheço a minha natureza, tem coisa que precisa eu levar para o Senhor. Eu digo: olha, Senhor, o meu coração está assim. Aí eu falo para o Senhor aquilo que eu estou sentindo, porque Ele sabe. Mas eu falo para Ele ver que eu estou interessada, que Ele saiba, que eu estou falando, que Ele saiba, eu estou falando para Ele. E Ele, por ouvir a sinceridade do nosso coração, Ele nos ajuda. E aquilo que era tão difícil para nós se torna em nada, se torna facinho. Por quê? Porque Deus vê a sinceridade do coração. Deus vê o nosso temor, a nossa obediência, o nosso desejo de mudança, irmão. Porque nós temos que mudar, todo dia nós temos que mudar em nós. Porque nós temos ainda essa velha natureza. E essa velha natureza precisa ser levada à presença do Senhor. Viu, Senhor? Aconteceu isso comigo no meu coração. O Senhor viu, não foi? Me perdoe e me ajuda. E assim nós vamos sendo melhorados. E é pela palavra. Por isso que é o valor da palavra. Porque Paulo estava dizendo para Timóteo, mas é para nós que somos igreja também. Nós também somos igreja. Nós também precisamos da palavra, dia a dia, ser melhorado, né? Ser avivados. Aí ele diz assim: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Quer dizer, repreenda, exorte com toda a longanimidade. Porque às vezes, irmão, a palavra ela nos exorta. Porque é a palavra de Deus, e Ele conhece o nosso interior.
Ele conhece o nosso interior. Nós estamos sentados aí ouvindo a ministração e algumas coisas repreendem a nós, exortam a nós. E a gente que conhece a palavra se quebranta, se arrepende e se conserta com Deus. Porque se for para nós ouvir a palavra e não dar crédito, entrar no ouvido e sair no outro, não vai ter mudança. E como é que quando Jesus voltar, nós queremos estar aptos a subir se vivo fogo? Ou se nós estivermos dormindo em Cristo Jesus, mediante o toque da trombeta, ressuscitação dos primeiros dormem em Cristo Jesus. Aí como é que fica a situação de quem não dá crédito, de quem não liga, de quem não dá importância? Então precisa nós entender isso, igreja. É preciso nós nos quebrantar e entender o valor da palavra, o valor de nós praticarmos a palavra. Aí ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, os tempos estão tão difíceis que muitos não querem ouvir a sã doutrina. Porque muitos pensam que doutrina é cabelo, é roupa, é veste, calçado, e não é. Doutrina é a palavra. A gente é doutrinado na palavra. A palavra que doutrina, é que converte, é que convence. É a palavra. É na palavra que nós somos avivados dia a dia. Então é necessário nós entender isso. Hoje em dia nós já vimos muito. Pessoas não querem aceitar a palavra da sã doutrina. Não querem a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Porque muitos não dão crédito. Eu sou assim, eu nasci assim. Eu sou Cristo, sou assim. Deus me entende. Quer dizer, a pessoa não abre o coração, não deseja mudar, não reconhece que estava errado, fica levando a vida do jeito que quer, sem preocupação, sem temor. E isso não é bom para nós. Que nenhum de nós faça assim. Porque a palavra diz que devemos examinar se ainda estamos, examinar se vós ainda estáis em Deus ou se já, entendeu? É nós que examinamos. Por quê? Eu que sei de mim, vocês sabem de vocês. E se nós estamos de alguma forma errada, nós nos consertamos, nós nos arrependemos, nós oramos, jejuamos, pedimos perdão e mudamos com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós só podemos mudar se nós buscar a Deus, para que o Espírito Santo nos ajude. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Jesus disse que o Espírito Santo ele convenceria do pecado, Ele que converte nós do pecado. É Ele. Não é nós que somos bonzinhos, não. É o Espírito Santo quem convence a cada um de nós do pecado e da morte. Porque o pecado mata. O pecado gera morte. A morte espiritual, que é o afastamento de Deus. A pessoa pode estar enganada, errada na igreja, já achando salvo, e às vezes não está, porque Deus sabe, Deus conhece o coração. E a gente não pode se enganar. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros, idôneos, buscando a cada dia praticar o ensino da palavra, para que assim nós possamos ter uma garantia de salvação, certeza. É tão bom quando a gente sente que está bem com Deus. É tão maravilhoso a gente sentir a presença de Deus no culto, em casa, no dia a dia, onde quer que nós estejamos. É tão maravilhoso, a gente se sente tão leve. É maravilhoso, é algo indescritível. Só a gente que sente é tremendo, é maravilhoso. Aí ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos. Quer dizer, se enjoa de ouvir. Eu já cansei de ouvir. Também o pastor só prega isso. Também aquele diácono, aquele presidente só prega isso. Não. Se eu soubesse que era aquela pessoa, eu nem ia hoje. Irmão, o ser humano é assim. Nós somos assim, ruinzinhos, bem ruinzinhos. Mas nós não devemos dar ouvido a nós mesmos. Nós devemos dar ouvido se isso sucede conosco. Porque às vezes pode acontecer, irmão. A gente às vezes, nós não somos perfeitos. E Deus permite para ver se nós realmente estamos sendo sinceros, queremos uma comunhão com Ele, queremos comunhão com os irmãos, com a igreja, ou se nós estamos nem aí. Aí se nós não estamos nem aí, também, Deus não pode também estar nem aí para nós, Porque nós temos que valorizar o que o Senhor tem feito por nós. Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos tirar do engano, da mentira, que nós vivíamos enganados, com a mente enganada, ludibriado nas religiões, se achando que estava certo. E hoje, pela palavra, graças a Deus, porque Deus é bom, chegou até nós demos crédito, o Senhor deu luz ao nosso entendimento. Hoje, pela palavra, nós sabemos, nós cremos. E
praticamos aquilo que é agradável a Deus. Vemos para a igreja para adorar o nosso Deus, para agradecer as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Não existe bênção maior, irmão, de que uma salvação eterna, de que a certeza de salvação, de que uma eternidade com Deus. Não existe nada maior. Não tem como ser grato. Então é só mesmo se aquebrantar, se derramar, se entregar, se envolver, abraçar, querer esse Deus todo dia, toda hora. Mas, irmã, isso aí já chega a ser até coisa de beato. Que nada, irmão. Quanto mais nós se entrega a Deus, quanto mais nós ouvimos a Deus, quanto mais nós praticamos, quanto nós mais crê, mas o inimigo não pode tocar em nós. Ele não pode tocar em nós, porque nós estamos o quê? Fazendo o quê? Estamos buscando a Deus, estamos nos chegando a Ele, estamos confessando nossos pecados, porque a gente precisa confessar os nossos erros, porque a gente erra mesmo, a gente erra. Então, assim, estamos nos fortalecendo no Senhor. E é assim que tem que ser a vida do salvo, a vida do crente, a vida daquele que realmente tem prazer, porque não existe prazer maior do que vir para a casa do Senhor. É maravilhoso, irmão, é muito maravilhoso. É muita gratidão no nosso coração. As nossas vidas, nós olhando para trás, quem nós éramos, a nossa natureza, o nosso modo de pensar, o nosso modo de vida era totalmente diferente. A nossa mente, bastava dizer, olha, ali tem um rezador, tem um curador, nós corríamos para lá. Aí tem não sei o que, é tanta simpatia, tanta besteira, tanta loucura, e nós corríamos para lá. Hoje em dia nada nos move. Só Jesus, só o Senhor, só a sua palavra que nos move, só a sua palavra que nos leva à presença dEle, que nos faz melhores, que dá luz ao nosso entendimento. Porque hoje nós temos a mente de Cristo. Irmão, tem a mente de Cristo. Você já pensou? Eu não sei vocês, mas para mim, quando eu medito nisso lá em casa, mas eu choro, eu oro, eu acho graça. Maravilha, Senhor, maravilha. Oh, glória a Deus, a mente de Cristo. Quer dizer, nós não tínhamos a mente de Cristo, porque nós estávamos separados de Deus, né? Cegos, sem entendimento, sem compreensão. Então é por isso que Ele instrui, para que a gente se volte para Ele, para que a gente volte para Ele, para o Senhor, para a doutrina da palavra, dos ensinos da palavra, porque tem muitos ensinos errados, tem muitos ensinos errôneos, mas quando o ensino da palavra é realmente pelo Espírito, é maravilhoso, faz a diferença, faz uma total diferença em nossa vida. Nós oramos, recebemos a bênção, nós buscamos o Senhor por nós, por alguém da igreja, e a gente recebe aquela bênção. Então isso é muito gratificante, isso fortalece a nossa fé. Vocês ouviram o testemunho do pastor, a dentadura dele caía, ele orou, a dentadura ficou firme mesmo ali, que chega ficou. Entendeu? É isso, irmão. É a comunhão, é a entrega e o desejo de se ver esse Deus, para Ele habitar em nós. Ele é um Deus todo poderoso que habita em nós, seres humanos, mesmo sendo falhos. E nós não podemos desejar algo melhor. Ele é o melhor de Deus na nossa vida. Foi o Senhor Jesus que Ele se deu naquela cruz. É o melhor dele. E assim também nós desejamos melhorar para o Senhor. Desejamos cada dia melhorar mais e mais, até nós chegar à perfeição. Porque Deus deseja a perfeição de nós. Perfeição não é não errar, não falhar, como eu já falei em outras oportunidades. Perfeição é a compreensão exata da palavra. Você compreende a palavra que Deus revela para você pelo seu Espírito, e você tem a compreensão. Você tem a compreensão. Então é necessário ter a compreensão da palavra. E glória a Deus por isso. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Assim. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo? Se nós não der ouvido à palavra, se nós não doutrinar a nossa vida na palavra, se nós for crendo nas nossas emoções, menina, eu estou sentindo a presença de Deus, olha, não sei o que, é só emocional. A presença de Deus é algo diferente. É uma força que toma conta de você, que faz com que você queira o melhor, queira a presença dele, ama ele. Você ama aquele que pode até lhe causar o pior mal que lhe causar. Você não tem rancor, você não tem mágoa, porque ele é com você. Porque quem erra com nós é quem vai pagar o preço, se não se arrepender.
Mas quando alguém erra com nós oramos por aquela pessoa, para aquela pessoa não vir sofrer dano na sua vida. Porque também um dia nós fomos cegos, e a gente precisa compreender isso, ter gratidão no coração, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos compreensão e estaríamos agindo igual aquele do mundo, que nos fere, que nos magoa e que nos faz sofrer, né? Então, nós não podemos desviar os nossos ouvidos da sã doutrina, da palavra, dos ensinos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aleluia, Deus de misericórdia. Então é isso, irmão. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa é fanática. Eu fui chamada de fanática muitas vezes no início da minha fé. Mas não é fanatismo, não. É porque nós precisamos compreender e entender que é a palavra de Deus que muda a nossa vida, que faz toda a diferença. E se nós demos esse passo para Jesus, porque foi Ele mesmo que abriu o nosso coração, e nós de repente nos tornar negligentes, não mudar, porque nós precisamos mudar sempre. Nós nunca vamos parar de mudar, até que na volta do Senhor Jesus, quando houver a total regeneração aí sim. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, amados irmãos, nós precisamos de mudar a nossa natureza, muitas coisinhas que precisam ser mudadas, né? Então a gente não pode seguir por os nossos próprios instintos, nem por as nossas próprias vontades. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele diz, em tudo ser sóbrio. Então nós temos que ser sóbrios em tudo. Não podemos se deixar levar, como eu falei, pelas emoções. Então a gente precisa ser sóbrio, ter uma sobriedade, ter calma, ter mansidão, ter temperança, analisar as situações, porque às vezes em situações a gente age, às vezes faz, dependendo da situação, naquele momento a gente age de uma maneira que depois a gente pondera e diz, eu agi errado, não era para eu ter feito assim. Então é bom a gente sempre ter mansidão, refrear a natureza carnal, para que a gente possa ser ajudado, né, como a palavra diz, corroborado pelo Espírito Santo. E assim, irmãos, Paulo falou para Timóteo e fala para nós que diante de Deus que pegues a palavra, né, a tempo e fora de tempo. Então a todo tempo, o tempo todo nós devemos, no nosso dia a dia, não só na igreja, mas a gente meditar na palavra, irmão, em casa, abrir um texto e meditar e procurar entender. Leia só um versículo e procure entender, vá lendo devagarzinho, vá meditando, que Deus vai abrindo o entendimento e vai revelando. Foi assim que eu aprendi a palavra. Eu li, eu não entendia o que quer dizer isso, meu Deus. Eu ficava perguntando a Deus. Aí eu chegava na igreja, alguém ia pregava aquela coisa. Eu digo, agora já sei, Jesus. É o Senhor me respondendo. E assim é a vida da gente, irmão. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento, e não deixar se levar por as doutrinas errôneas do mundo, levar por coisas que não é a verdade de Deus. Porque quando a gente tem a verdade de Deus, nada tira a gente da presença do Senhor, não. Mas é a falta de conhecimento. Israel, a palavra diz que Israel se perdeu porque ele faltou conhecimento. Sem conhecimento a pessoa fraqueja, a pessoa não vai muito longe. Tem que ter conhecimento. Cada pessoa que vai ter uma área, um trabalho, tem que ter conhecimento referente àquele trabalho. Se é um estudante, referente àquela área que ele está estudando, tem que ter um conhecimento. Sem o conhecimento, então não tem, a pessoa não vai crescer, a pessoa não vai, né? E assim a gente tem que procurar ter esse conhecimento da palavra, e guardar no nosso coração a palavra, que é muito maravilhoso. Louvado seja teu nome. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redago, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então a gente tem que meditar na palavra, para a gente ir mais e mais se fortalecendo, para que assim dia a dia a gente possa praticar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra, porque nós somos servos de Deus, nós somos luz. Nós fomos trevas, um dia nós fomos trevas, mas nós somos luz. Hoje nós somos luz, e essa luz que está em nós, ela precisa brilhar a cada dia. Ela precisa ser vista pelo mundo, e ela só é vista pelo mundo quando nós agimos pela palavra nas situações do dia a dia, para que assim nosso testemunho, isso é o que eu chamo de ter o testemunho vivo em ti, em si mesmo, é ter a palavra no coração e praticar. Então você tem o testemunho que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração, ele confirma no seu coração. Quando é pregada aqui a palavra que o pastor prega, ele vai confirmando no nosso coração. A gente chega a ficar assim admirada, até parece que alguém contou, alguém disse alguma coisa para o pastor, mas não é o Espírito Santo que conhece nós profundamente. E aí a gente
muitas vezes se admira, né? Parece que alguém contou, mas é Deus que conhece nós, irmãos. Deus nos conhece, glória a Deus, louvado seja Deus. E assim, dia a dia, nós vamos aprendendo da palavra, né? Vamos dando glória a Deus, não só com nossa boca, dar glória a Deus é guardar a palavra no coração. Irmão, é tão bom ter a palavra no coração, quando vem algo contra nós. Naquele tempo eu me lembro quando tentaram tomar a bis, nossa, eu mais citou, e quando havia naquela mesma hora, foi como se de repente, sabe, algo me tomou dos pés à cabeça. Quando o cara perdeu não. Aí eu ergui a mão, repreendi, menino, toda aquela, ficou tudo para trás e sumiu, ninguém viu mais nada. E graças a Deus, Deus deu o livramento. Nós temos que ter a palavra, porque nós não sabemos as situações, nós não sabemos as situações que vai ser necessário nós usar, né, praticar aquilo que nós aprendemos na palavra em algumas situações. E assim a gente guardando a palavra para ser fortalecido. Louvado seja teu nome, Santo. Assim. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, irmão, que nossos ouvidos estejam atentos à verdade e que a cada dia nós possamos estar na presença do Senhor, vir à casa do Senhor com alegria, porque nós, nesses últimos tempos, a gente está vendo em todas as igrejas, há um esvaziamento, há um distanciamento. Às vezes as coisas do dia a dia, quando chega a tarde, a hora do culto se aproxima da noite, a gente está sem ânimo, sem desejo de vir, e a gente tem que ser resiliente. Tem que durante o dia já orar a Deus, pedir graça, pedir que o Senhor dê força, ilumine o coração, que tire esse esvaziamento, que tire essa vontade de ficar em casa, de não sair. Muitas vezes alguém pode até lhe convidar para alguma coisa e você ficar tentado. Nós podemos ficar tentados, porque às vezes a gente tem amizade com alguém, com o vizinho, com a pessoa próxima ou conhecida, e a gente precisa saber separar as amizades, tratar todo mundo bem, amar todo mundo igualmente. Mas quando se trata da obra de Deus, quando se trata de vir à casa de Deus, quando se trata de algo que não é agradável a Deus, pela palavra nós sabemos muito bem que nós não somos, né? Nós não somos meninos na fé, não é possível que nem nós aceitamos Jesus antes de ontem ou hoje, todos nós temos, né? No mínimo alguém aqui, talvez o mínimo que tem aqui seja 10 anos de fé. Então é preciso nós entender, saber separar as coisas, falar com jeitinho, agradecer, fica com a próxima, e assim a gente vai. Entendeu? E vai orando também, para deslocar naquele coração daquela pessoa. Se aquela pessoa não quer nada de Deus, então aquela pessoa fica sem um rumo. Porque a gente ora, eu sempre faço assim. Senhor, eu peço a salvação para aquela pessoa, assim como o Senhor me salvou, me revelou Cristo, assim o Senhor possa revelar Cristo naquela pessoa. Mas como o Senhor é onisciente, eu não sei se essa pessoa vai um dia ele aceitar. Eu faço assim, sabe? Aí o Senhor, que é Deus, trabalha no coração dele e venha a te aceitar. Se não, meu Pai, entregue em tuas mãos, faz aquilo que é certo, porque eu não posso dizer, expulsar da minha presença. Eu estou dizendo assim, salve ele, Jesus. Não, é o Senhor, meu Pai, o Senhor é o meu Senhor, então eu sou submissa ao Senhor. E assim a gente, se aquela pessoa for para salvar, vai chegar o tempo que Deus vai salvar ela. E assim nós temos que praticar, irmão. Está sempre fortalecido o Senhor, firme, buscando a Deus, né? Confiando. Nos problemas que surgem, nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Confiar, é orar e confiar. Tem que orar e confiar, crer. Porque se nós orar, aí com um pedacinho, nós ficamos de novo se reclamando daquilo, se reclamando, ai meu Deus, se me reclamando, aí volta a orar. Aí repete 2, 3, 4, 5 vezes. Aí chega para o irmão, irmão, aí começa a contar. Vamos orar. Não, orar, tudo bem. A gente deve pedir a oração, mas não orou. Então, Senhor, agora eu estou aguardando a tua resposta. Eu orei, apresentei o Senhor, pedi oração. Agora, o que? Vou confiar no seu agir. Muito obrigado, meu Deus, que eu sei que o Senhor vai me responder. O Senhor vai me dar a resposta e você vai agradecendo e vai se firmando. Olha, Senhor, estou esperando. Para mim, está demorando tanto, Senhor, mas eu confio no Senhor. E é assim, entendeu? Nós vamos nos fortalecendo, porque é preciso nós entender que Deus é Deus, né? E nós somos dependentes dele, né? Irmãos, para esta noite foram essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus e Cristo abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.